O horizonte futurista de Singapura tornou-se um dos mais reconhecíveis do mundo. E nenhuma parte é mais reconhecível do que Marina Bay Sands, um resort integrado com 5 estrelas e 3 torres inconfundíveis. Mas o mesmo espírito empreendedor que primeiro construiu este marco nacional agora está indo ainda mais longe. E o novo plano criou um aumento de interesse e opiniões divididas. Neste episódio de Looking For, vamos nos aprofundar no projeto de 8 bilhões de dólares americanos para expandir o Marina Bay Sands com 570 novas suítes de luxo, um local de entretenimento com capacidade para 15 mil pessoas e, o mais controverso de tudo, uma 4ª torre. O projeto é simplesmente chamado de Year 2. A expansão Year 2 será a maior realizada no Marina Bay Sands desde que o icônico resort foi concluído em 2010. O Marina Bay Sands, ou MBS, é um dos 2 resorts integrados endossados pelo governo, destinados a impulsionar o turismo de negócios e a transformação urbana. O termo resort integrado é importante. Significa especificamente um cassino combinado com uma variedade de outras comodidades, tipicamente um hotel de luxo e talvez um local de entretenimento, espaços comerciais, restaurantes e assim por diante. E é exatamente isso que o MBS foi projetado para exemplificar. O complexo completo cobre uma área total de 929 mil metros quadrados na orla da Marina Bay, no centro de Singapura. E nenhuma parte dessa área, apesar de ser mais de 2 vezes o tamanho da Disneyland na Califórnia, será desperdiçada. O MBS conta com um hotel de luxo com 1.850 quartos e suítes, sendo 775 dessas suítes. O hotel é composto por 3 torres principais projetadas pelo renomado arquiteto Moshe Safdie, para enquadrar a baía, enquanto parecem inclinar-se de maneira fluida, quase impossível, em ângulos de até 26 graus fora da vertical. As torres do hotel têm entre 55 e 57 andares, com aproximadamente 191 metros. Os 3 são então encimados por uma estrutura plana de 340 metros, o que contribui significativamente para a aparência incomum e marcante do resort. O MBS aparece em um dos jogos de vídeo mais populares do mundo, Mario Kart, na pista Singapore Speedway do jogo. No jogo, essa longa e plana estrutura é retratada como uma plataforma vazia com uma piscina. Mas, na vida real, a estrutura é na verdade um deck de observação único chamado Sky Park. Você não pode realmente dirigir nele, mas pode nadar em uma piscina de borda infinita no telhado de 150 metros, a maior do mundo, assim como jantar, beber e apreciar a vista. Mas, embora seja a parte mais visualmente reconhecível, o hotel e o deck de observação constituem apenas uma fração de todo o complexo Marina Bay Sands. Há também um cassino com um andar de jogos de 15 mil metros quadrados, um enorme centro de compras de luxo de 74 mil metros quadrados, 2 grandes teatros de entretenimento, dezenas de restaurantes sofisticados e um enorme centro de exposições e convenções ocupando incríveis 121 mil metros quadrados. Há até um museu de arte e ciência com galerias exibindo exposições de tecnologia e arte de todo o mundo. Na época de sua inauguração, Marina Bay Sands era o cassino autônomo mais caro já construído, com um investimento de 6 bilhões e 900 milhões de dólares americanos. O complexo recebe 45 milhões de visitantes a cada ano e acabou de celebrar seu 50º milionésimo visitante em março de 2025. A receita líquida em 2024 foi de 4,23 bilhões de dólares. No geral, desde a sua inauguração, estima-se que o MBS tenha contribuído entre 1,5% e 2,7% do PIB total de Singapura. Mais de 90% das compras são feitas em fornecedores locais, e o complexo emprega 11.800 pessoas, enquanto cria aproximadamente 20 mil empregos adicionais indiretamente. Por razões óbvias, o Marina Bay Sands foi nomeado como um marco de Singapura e ícone arquitetônico, e é, sem dúvida, uma das construções mais reconhecidas e belas em todo o Sudeste Asiático. E tudo isso é importante porque significa que MBS é valorizado, não apenas economicamente, mas também culturalmente. Então, nem é preciso dizer, foi uma grande notícia quando foi anunciado que algumas mudanças de bilhões de dólares viriam para este símbolo nacional. O plano, conhecido como Year 2, foi tornado público pela primeira vez em abril de 2019. Naquela época, o custo estimado para a expansão era de pouco mais de 3 bilhões de dólares americanos. A proposta inicial era mais modesta do que sua futura versão provaria ser, mas mesmo assim apresentou de imediato o que poderia ser seu aspecto mais controverso, a adição de uma 4ª torre. O plano de 2019 incluía uma torre com 1.000 quartos para ficar ao lado das icônicas 3 originais.
Mas antes que alguém pudesse começar a discutir sobre a ideia, a pandemia de Covid colocou tudo, inclusive o projeto Irdoi, em uma pausa inesperada. A próxima vez que o público ouviu sobre o Irdoi novamente, meio década havia passado e a escala do projeto havia aumentado significativamente. O novo orçamento, anunciado em outubro de 2024, foi de 8 bilhões de dólares americanos. E esse preço não veio do nada. O IR-2 foi direcionado para o ultraluxo. Em vez de 1.000 quartos, a nova torre teria 570 suítes de luxo. O IR-2 agora seria um conceito independente com seu próprio cassino separado. Ele também teria agora seu próprio deck de observação estilo Sky Park, chamado Skyloop, e uma arena com capacidade para 15 mil pessoas. Tudo isso exigiu que a desenvolvedora Las Vegas Sands assinasse um acordo para um financiamento adicional de 1 bilhão de dólares americanos, permitindo 12 mil metros quadrados de espaço adicional. A Reuters descreveu a iniciativa da Las Vegas Sands como uma grande aposta, e é claro que essa aposta reflete como a economia mudou desde a pandemia. Em resumo, é uma mudança dos turistas ricos para os ultra-ricos. Em todo o mundo pós-pandemia viu custos de viagem mais altos e uma recuperação econômica desigual. A diferença entre os ricos e todos os outros cresceu ainda mais. E resorts como o Marina Bay Sands estão mudando seu foco para onde está o dinheiro, no mercado de luxo. Não surpreendentemente, isso por si só vem com alguma controvérsia, mas não é como se MBS ou o dono da Las Vegas Sands não tivessem uma boa razão para buscar lucros maiores. A Reuters também informou na época do anúncio que a Las Vegas Sands não atingiu as expectativas dos analistas para o lucro trimestral, e uma das razões principais foi a receita por mesa em Singapura ter sido menor do que o esperado. IR2 é, em grande parte, uma estratégia para aumentar essa renda por mesa. Então, qual é essa estratégia em detalhes? Bem, o primeiro movimento que a Las Vegas Sands fez foi convidar o arquiteto original do MBS, Moshe Safdie, para projetar o IR2. Segundo relatos, Safdie recebeu um briefing claro do governo de Singapura, que, de acordo com a CNN, alertou contra mexer com um símbolo nacional. Falando sobre o assunto, Safdie disse à imprensa, abre aspas, a Autoridade de Desenvolvimento Urbano repetidamente disse, este é o nosso ícone. Nosso povo de Singapura ama isso e não podemos fazer nada que vá comprometer isso. E isso estava muito em nossas mentes também, como fazer algo que tenha sua própria identidade, mas que seja muito complementar. Safdie também admitiu que inicialmente considerou a ideia de expandir o telhado do Sky Park para que ele se estendesse por todos os 4 edifícios, incluindo o novo. Mas ele mudou de ideia rapidamente. Safdie optou por uma estratégia menos transformadora, colocando a nova torre de 55 andares ao lado e separada das 3 icônicas originais. De acordo com a CNN, Safdie inicialmente considerou a 4ª torre comparável ao ponto de um ponto de exclamação. Mas após a pandemia e as circunstâncias em mudança, a visão de Safdie teve que se ajustar. Ele decidiu colocar a 4ª torre ainda mais distante das outras 3 do que originalmente pretendido, colocando a nova arena de 15 mil lugares entre elas. Seu novo plano era, como ele disse, fazer com que os edifícios parecessem relacionados, como se fossem da mesma família. Uma maneira que Safdie conseguiu isso foi em seu design do Skyloop, o deck de observação restaurante-jardim público no topo do novo edifício. IR2 também ecoa a forma inclinada e curva da torre original para garantir harmonia visual no horizonte de Singapura. Embora o projeto tenha sido evidentemente realizado com algum cuidado, o momento crítico ocorreu em 15 de julho de 2025, quando a cerimônia de inauguração foi realizada. Este foi o momento em que o mundo realmente prestaria atenção, e o momento em que o mundo ofereceria suas opiniões, tanto boas quanto ruins, sobre a expansão de ultraluxo. O primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, subiu ao palco ao lado de Moshe Safdie e fez um discurso no qual descreveu o quanto a pequena nação insular se transformou ao longo dos últimos 50 anos. Referindo-se à terra recuperada sobre a qual estavam, ele disse, abre aspas, nos anos 1970, isto era apenas mar aberto. Ele continuou dizendo que, abre aspas, o que estamos fazendo e planejando para Marina Bay é, na verdade, apenas parte de uma transformação mais ampla e ambiciosa, uma que se estende por toda a orla sul de Singapura. Chamamos este projeto maior, este projeto mais ambicioso, de Greater Southern Waterfront. É uma área que se estende desde Marina Bay East até Pasir Panjang. Essa é uma área 6 vezes maior que a Marina Bay. Perto do fim de seu discurso, o primeiro-ministro também pareceu resumir seus sentimentos ao dizer, entre aspas, é isso que queremos dizer quando dizemos que nunca terminamos de construir Singapura. Mas, apesar dos melhores esforços do primeiro-ministro, as reações à cerimônia de inauguração online foram, na melhor das hipóteses, mistas. Usuários do Reddit de Singapura disseram que a 4ª torre parece, abre aspas, fora de lugar.
Outros foram mais duros, descrevendo-a como destacando-se como um polegar dolorido ou parecendo uma quarta pessoa à espreita, ou até mesmo um enorme desumidificador. Nem todas as reações online foram negativas, mas independentemente de como o público em geral se sente ou não sobre isso, IR2 está avançando. A data de conclusão atual é janeiro de 2031, e com a construção já em andamento, essa data parece bastante possível. Em termos mais amplos, IR2 é apenas um exemplo principal de como pode ser o futuro das cidades de luxo. As tensões que geraram controvérsia em torno do IR2 são tensões que estão aumentando em todo o mundo moderno. Provavelmente veremos mais expansões caras e arquitetonicamente impressionantes como esta em outras cidades, que também tentarão se tornar mais lucrativas, mas ainda menos acessíveis para a pessoa média. Ao ultrapassar os limites tanto da arquitetura quanto da opulência, projetos como o IR2 convidam à admiração, mas também ao escrutínio. Singapura representa há décadas uma visão do que as cidades do futuro poderiam ser. No entanto, essa visão está se tornando cada vez mais uma imagem de um futuro projetado para poucos.